Fala pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui o nosso Sintecast, episódio 1, e já queria começar com aquela frase que define muito o nosso setor. O motor, ele não quebra sozinho. Alguém errou no caminho se ele quebrou. Então, se você trabalha com motor, com preparação ou vive o dia a dia de oficina, esse episódio é para você. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar do mercado de montagem de motor, de performance e principalmente o que separa um serviço de qualidade para um serviço mais ou menos. E com isso, estamos aqui com eles, o nosso embaixador Graxa, é o cara que vai nos passar aí todos os feedbacks, como fazer aquele toque no motor, como montar ele de forma... A receitinha, como ele chama, né? Graxa, quer dar uma palavrinha pro pessoal? Bora lá. Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Turma, para quem não me conhece, eu sou o Graxa, um apaixonado pelos motores, vivo a realidade de oficina desde os 12 anos, né, de idade. Então, amo o que eu faço, e assim como eu, tá aqui do nosso lado o Miliquina, né, o Rodrigo Miliquina, uma figura inusitada aí na arrancada e preparador e piloto também, para hoje nós ter esse detalhamento técnico aqui e passar para vocês o que de fato difere um motor que não quebra de um motor montado meia boca por aí, né, que nem o pessoal fala, e afinal, né, padrão é padrão, né, turma? Então, usar Sintec é a receita de sucesso. Já começa certo a receita do teu motor, a tua preparação, se tu estiver usando Sintec, senão, já não posso garantir. É isso aí. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou piloto e preparador do voo conhecido por Miliquina. A gente também trabalha com performance, né? Como o Graxa também, ele faz também carro de pista quanto carro de rua. A gente é mais focado para carro de pista, né? A Sintec entrou na minha vida já há mais de 10 anos já que a gente usa e abusa, na verdade, da marca, né? Então a gente está aqui para tirar das dúvidas, né, do pessoal sobre montagem, sobre essa linha principalmente de performance e também, né, como o Graxa falou, nos carros de rua, né? E eu sou suspeito a falar da marca, né? Usa mais de 10 anos também, né, Graxa? O pessoal que segue a gente já conhece, já acompanha e viu que a gente é fã da marca, né? Então, e a gente entende que a gente está no caminho certo e a empresa também, né? Por a gente fazer um serviço de qualidade usando peças de qualidade também, né? Eu deixo essa outra parte mais técnica aí pro Graxa também. Então, vamos lá. Queria, já puxando o gancho na parte técnica aí, queria começar com uma pergunta para a gente descontrair. O que vocês acham hoje? O mercado está mais preparado ou é muita informação e o pessoal não usa informação a seu favor? Posso responder essa? Claro. Então, vamos lá. Hoje, o mercado, ele está muito, vamos dizer assim, polarizado de informações e tudo mais nas internets afora e redes sociais. Só que o que acontece? Muitas vezes o pessoal não quer fazer uso dessas informações. Então, por exemplo, eu sou um cara que instruo muito, passo muita informação técnica, né, no perfil, macetes e tudo mais. O Rodrigo também acaba ajudando o pessoal e tal, com orientações, só que às vezes o pessoal não quer buscar o conhecimento certo. O pessoal até sabe que o motor tem que ser montado, tem que ser conferido, uma folga radial, uma folga axial, mas muitas vezes o pessoal não quer buscar esse conhecimento de como fazer. E às vezes, 90% dos casos, quando tu recebe um motor, não é falando mal de retífico, não é isso, mas quando tu recebe um motor usinado, tu é o responsável. Tu recebeu o motor, tu vai montar o motor, tu é o responsável por aquele motor. Não é depois que tu montou ali, deu problema, uma usinagem ficou errada, tu vem querer dizer que bronzina tá ruim ou que a marca é a culpada. Não é isso. Existe um passo a passo para a montagem do motor para ele ser um motor de sucesso. Então o que acontece? Um motor bem montado, ele vai ter uma metrologia à risca, ele vai ter uma conferência técnica e um passo a passo na hora da montagem ali, para de fato tá tudo nas medidas, tá tudo nos conformes como tem que ser. Depois disso, de montado, o responsável é o técnico reparador. E isso às vezes o pessoal não se dá conta e o pessoal não busca esse conhecimento, que o responsável é ele tem que investir em conhecimento e não é confiar cegamente na retífica.
tu vai confiar na retífica sim, tu vai levar o teu motor para fazer a usinagem naquela retífica X, Y, Z, a da tua preferência, mas tu vai conferir esse serviço pós-retificação, pós-usinagem, para ver se está tudo de acordo, se está tudo perfeito e montar esse motor com garantia, né, que não vai se incomodar. Então, isso, às vezes, o pessoal, mesmo tendo as informações, mesmo tendo esse direcionamento nos perfis, quem segue a gente, às vezes acaba não investindo no conhecimento. Porque não é só saber que precisa fazer, é saber como fazer. Então, isso hoje acaba que o pessoal, internet afora, vê a gente montando motor, vê outros reparadores montando, fazendo conferência, metrologia, tá? E muitas vezes acha que é bobagem, que não precisa. Eu só vou pegar aqui a bronzina da caixinha, vou pegar, vou abrir, vou montar no meu motor e vai ser sucesso. Não é assim. Depende de uma série de fatores. E digo muito, 100% dos casos agora, vamos lá, o problema não vai estar na bronzina. O problema vai estar no passo a passo da montagem técnica do motor. Então, se eu errei na folga, vai ter contato de metal com metal, vai comer bronzina. Se eu errei no gap de anel lá na retificação do cilindro, o meu motor vai estanhar os gap de anel, as pontas dos anel, vai ter um desgaste prematuro e vai começar a queimar óleo. Ou se o brunimento do cilindro não tiver na angulação certa, não tiver na granulação certa, o anel não vai assentar e vai continuar queimando óleo, tendo um consumo excessivo de óleo no motor. Então são vários passos a passo para se seguir para ter um motor de sucesso. Já meio que falei demais, vou dar uma... Não, mas eu concordo plenamente com o que o Graxa falou, porque se a informação existe, né? A pessoa põe em prática se quiser, né? Então a gente vê que o pessoal peca muito nesse aspecto de não levar não aproveitar essa informação, porque o próprio conteúdo do Graxa é muito informativo e muito técnico. O cara só não põe em prática se não souber fazer ou se não quiser fazer. A gente vê o pessoal errando muito também até em questão de limpeza de motor, né, Graxa? Aí o cara faz a meteorologia, faz tudo, mas não faz a limpeza correta. O que acontece? Soltou uma sujeirinha, estragou. Daí a bronzina não presta. Qual que é o nosso maior índice de garantia? Quando o Davi recebe as fotos lá? Sujeira. Motor sujo. É contaminação, né? Então não Exato. descontamina e é fácil colocar, né, a culpa no produto. Mas né? eu queria pegar um gancho aqui até dar uma bronzina aqui também, vamos exemplificar, aproveitar para mostrar a nossa Black, né, que é a coisa mais Sim. linda. A oitava maravilha. Vocês são os técnicos na montagem, nós somos os técnicos na venda. O que é o mais comum a gente perceber no mercado? É o que você falou, é a falta de atenção do cliente na hora da montagem. A gente não está aqui para julgar, nem para criticar, e até você usou uma palavra que eu acho que está bem na moda hoje, essa tal da polarização. Tudo está polarizado. A gente vê influencers falando que culpa é de peça, a gente vê influencers falando que culpa é de montagem. Nós estamos no meio do caminho, então nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém. Nós estamos aqui somente para pedir para você que é aplicador, cuidar do que você está fazendo, prestar atenção no produto que você está usando, porque às vezes acontecem erros também na indústria, e pode acontecer. E o primeiro passo que a gente diz e fala aí como vendedor, como técnico em vendas, é que o aplicador ele precisa olhar o que ele está vendendo, olhar o que ele está montando. Mas então a gente já chama atenção para esse ponto, que é um ponto realmente muito importante, que é prestar atenção em tudo. E via de regra, a gente até vinha discutindo um número. A gente veio de Curitiba para cá e vínhamos conversando muito sobre tudo isso já. E uma das coisas que eu vejo no mercado, pelo menos 90% das pessoas que montam motor são somente montadores de motor. Não são técnicos Não são reparadores. técnicos, eles não são reparadores. Eles não descobrem o problema. Ou seja, eles não estão ali para identificar o problema do motor. Na hora da montagem, realmente você precisa ir lá aferir esse motor, ter teu relógio comparador, teu súbito, teu micrômetro e fazer o uso dessas ferramentas. E via de regra, grande parte dos problemas estão ligados à sujeira, realmente ainda, infelizmente. Você recebe muitos produtos riscados e você vê nitidamente que tinha sujeira dentro do motor. Daí já é um outro processo. Ah, mas a retífica fez a limpeza. Eu mandei para a retífica fez a limpeza. Mas você não pode confiar. Você tem que ir lá e verificar a limpeza toda do motor. Então isso, infelizmente, acontece. Posso aproveitar o gancho dessa tua fala, Jorge? Manda lá. Seguinte, hoje o pessoal não quer voltar, não quer descer para a página 2. Que nem que tu comentaste agora. Tava uma bronzina trocada, o reparador montou e fundiu. Mas por que fundiu? A culpa não é da Syntec.
Ah, mas o Graxa, tu tá defendendo a marca. Não, é que assim, existe, para nós é muito claro. A gente que trabalha com montagem técnica de motor, é muito claro e muito nítido essa visão. Fundiu por quê? Vamos descer agora para a página 2, o que ninguém quer fazer. Tá, vamos vir um ponto atrás. Por que fundiu? Ah, porque a bronzina estava com medida trocada. Mas e por que passou essa bronzina com medida trocada para ser montada dentro do motor? Porque alguém não conferiu. Exatamente. Eu vou até citar um outro caso, assim, pegando o gancho dentro dessa linha. Isso mais ou menos em 2014. Isso é um fato que lembro que aconteceu, me chamou muita atenção. A gente foi solicitado para nós fôssemos a uma oficina para atender uma retífica e o motor tinha montado o motor e bateu. Uhum. Aí o que aconteceu? A gente vai lá, examina, um motor de uma Fiat, o motor era zero, supostamente, rodou lá 30 mil quilômetros e ferveu. Só que aí o mecânico teve a brilhante ideia de dizer assim, já que ferveu, eu vou trocar a junta de cabeçota e vou trocar a bronzina também. O que ele fez? Ligou na Autopeças, a Autopeças entregou para ele uma bronzina standard e colocou. O que aconteceu no motor? O motor ficou rajando. Teoricamente, defeito da bronzina. Fomos acionados, fomos lá com assistência técnica, desmonta o motor, se deparamos com o quê? O virabrequim a 0,15. Um lote de virabrequim que saiu da Fiat, em vez de standard para 0,25, não sei por que cargas d'água a Fiat fez isso na época, e esse motor estava 0,15 original de fábrica. Ou seja, ele colocou uma bronzina standard num virabrequim que já era retificado, não era 0,25. Só que na cabeça do mecânico, o problema era da peça. Como é que faz? O mecânico ele não teve, volta na história do início. O mecânico não olhou, quando ele desmontou, a medida que estava. Então, e nem conferiu o virabrequim. Então, são vários fatores que levam ao erro, só que depois que o erro acontece, quem é o culpado? Eu digo que é o seguinte, depois que o erro acontece, é muito fácil tu querer achar um culpado para resolver teu problema. Exatamente. O pessoal não quer resolver o problema, o pessoal quer achar um culpado. Para dizer, a responsabilidade é tua. Toma, pega pra ti. Não é assim. Qual que é a minha parcela de responsabilidade nessa situação? Tá? Então, é o que eu sempre digo, que nem eu estava comentando, só voltar no raciocínio, essa situação que nem ali, a bronzina era 0,15. Se o mecânico que estava fazendo a intervenção entendesse de metrologia, ele ia pegar, ia tirar a medida do virabrequim, ia conferir, ia ver que a folga estava dando lá seu 0,20 de folga. Tá? E não ia montar, isso aqui tá errado, a bronzina tá com defeito. Ia pegar outro jogo de bronzina, não ia fechar a medida. Então será que o eixo já foi retificado? É princípio básico de quem é técnico reparador. Sim. Então, outra coisa, tá? Agora eu vou descendo para a página 2. Não adianta nada, digamos, isso aqui é o motor. Montei o motor bonito, botei no carro do cliente. Fundiu, a culpa é da retífica. Tá? Vou acionar a retífica na justiça, a retífica vai ter que me ressarcir os danos. Não é assim que funciona, turma. Perante justiça, tá? Tu é o responsável pelo motor do cliente. Então, o cliente, ele escolheu a tua oficina, escolheu tu como um mecânico, né? Como técnico, reparador e reinstalador, porque ele confia em ti. Onde tu vai levar para retificar, qual empresa tu vai procurar, isso é responsabilidade sua como reparador, procurar uma boa retífica e um bom parceiro de negócio. O que acontece? Depois que esse motor está na tua oficina, usinado, retificado, pronto para montar, a responsabilidade é tua, conferir tudo, ver pontos que precisa ser ajustado ou não e montar. Quando tu montou, que tu fechou esse motor e tu instalou no carro, tu é o responsável. Graxa, mas é que o motor fundiu porque a retífica usinou errado. Tá, mas se usinou errado, por que tu não pegou na hora da conferência de metrologia? Porque eu não sei fazer. Eu mandei vir montado da retífica. Então, tu errou e tu foi condizente com o erro. Não é culpa da retífica. Graxa, mas eles tinham que ter usinado certo. Sim, eles têm o dever de usinar corretamente as peças que foi mandado para executar o serviço. Mas é de dever e responsabilidade tua fazer a conferência e diagnosticar se tudo aquilo que foi usinado está de acordo, está nos padrões e nas normas da ABNT para, de fato, ser montado. Então, depois do motor montado, não adianta vir querer condenar marca de bronzina, não adianta vir querer condenar retífica e querer tirar a responsabilidade do técnico reparador. Porque perante justiça não existe mecânico,
Existe técnico reparador e reinstalador. Então, no momento que o carro está dentro da tua oficina, tu tirou o motor, tu desmanchou, tu mandou para a retífica, voltou usinado e tu montou, tu condiziu com aquilo que está usinado, está feito, você deu ok para isso. Então, a responsabilidade é plena e total sua. Ah, Graxa, mas a retífica cobra caro para fazer e tal, e entrega um serviço meia boca. Se tu conferir, tu vai ter a certeza que aquele serviço está de fato bom ou está meia boca. Ah, Graxa, mas e se tiver errado, o que faz? Pega e devolve para a retífica, eles consertam o erro, usina da forma correta, volta para ti e tu monta. Depois do motor montado, não adianta chorar. Eu queria fazer uma pergunta aqui bem, acho que pertinente dentro dessa nossa conversa. Meta ficha. Para você também aí que está nos assistindo, qual você acha que é um índice aceito de devolução para qualquer tipo de produto do nosso segmento? Pergunto para vocês isso. Qual é um índice, falando em percentual? 2%. 2%. Você sabe qual é o índice? Vocês sabem qual é o índice da Syntec atualmente? Ou o índice que sempre foi da Syntec? Vocês têm ideia? Não. 0,23%. Não é nada. Então, assim, olha só, o nosso índice é 0,23. De Então, mais de 1,5 milhão de peças vendidas no ano passado, Sim. retornou 0,23%. o detalhe desse retorno é que esse retorno volta por várias causas. Inclusive, 99,9% não é problema da peça. Exato. Quando volta e a gente precisa fazer uma análise técnica a pedido do mecânico, nós mandamos para um laboratório. Esse laboratório é um laboratório terceirizado, homologado pelo Inmetro, e é ele quem vai dar o veredito e dizer, ó, a peça tem defeito, não tem. Mas por que eu estou trazendo esse número? Para dizer que apesar de toda a nossa conversa estar sendo em cima de um problema, que é o problema de retorno, mas o índice é muito baixo. Ainda, eu diria que assim, para nós é muito satisfatório de também saber que por mais que tenha uma parcela de problema, mas esse problema é muito baixo, é muito pequeno. Só que nós nos preocupamos com esse índice, porque se está voltando 0,23, alguém está errando no processo. Né? Então nós queremos que todos essa parcela aí dos 0,23 que está retornando, se conscientize que ele precisa tomar um pouquinho mais de atenção. E também, outro ponto importante, nós não temos problema em ajudar, em participar de nenhum tipo de garantia. Tanto que, quando nós temos problema de troca, a gente devolve a peça nova para o cliente repõe lá no motor e resolve a vida. Então, a Syntec tem essa autorização para todos os distribuidores. Então, o distribuidor recebeu um produto, deu garantia, a nossa autorização é que ele simplesmente substitua para o cliente a peça, sem questionamento. Então, essa é a troca simples, como a gente chama. Quando existe o processo de sinistro, que daí envolve outras coisas, o próprio ressarcimento de retífica, guincho, enfim, esse tipo de despesa, aí a gente manda para análise para identificar realmente ali qual é a nossa responsabilidade sobre aquele processo. Mas, via de regra, como eu disse, 99,9%. Por que eu falo 99,9%? Porque nós tivemos nesses 15 anos apenas 2 casos onde foi identificado um índice de dureza de uma bronzina, onde o cliente estava alegando que a bronzina era mole e o índice de dureza estava um pouquinho acima da janela permitida ali pelo Inmetro, que acho que, se eu não me engano, era de 35 a 45, e essa bronzina estava com 48 índice de dureza. Olha só o comportamento da Syntec. A Syntec é uma empresa muito ética e preza muito pelo nome dela. O que nós fizemos? Nós ressarcimos tudo que o cliente pediu, porque estava fora da janela permitida pelo Inmetro. Só que, teoricamente, ele estava dizendo que a bronzina era mole, porque a bronzina soltou material. Só que, no entanto, a bronzina estava dura, acima um pouquinho da especificação técnica. Então, nós não questionamos e ressarcimos todo o cliente. Então, isso em 15 anos de Syntec, 16 anos de Syntec, em termos de 16 anos, foram 2 casos apenas que a gente identificou que algum produto não estava dentro das características técnicas que estava lá no desenho técnico do produto. E vale a pena lembrar o pessoal, né? Porque isso a gente bate muito em cima disso. Todos os canais de comunicação da Syntec são abertos para todos. Sim. Então, no nosso site tem todos os contatos. Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato conosco que nós vamos atender, sanar todas as dúvidas. E também no canal do Graxa, no canal do Miliquina, eles também sanam as dúvidas lá do pessoal. Às vezes tem alguma pergunta mais técnica, mais da receitinha, dá ou não dá para fazer. Eles têm ajudado muito nessa parte aí. Claro. Eu queria só fazer uma observação, seguindo a linha de raciocínio do Graxa, aquele ponto de dar um passo atrás.
que o pessoal geralmente não faz, aquele diagnóstico de desmontagem do motor, né, Graxa? Por que quebrou? O que ocasionou a quebra? Então isso a gente vê que não fazem também, né? Então só quebrou, foi tal coisa. Isso, deixa eu só complementar aqui, desculpa interromper. 60%, 70%, tá, do problema do motor tu vai descobrir na desmontagem técnica. Ah, Graxa, mas por que não 100%? Porque o restante tu vai fazer uma entrevista com o cliente, entender como se comportou aquele motor e como aconteceu a quebra, tá? Tipo assim, ô Miliquina, com quantos quilos de pressão de turbo não tava quando dinamitou? Eu não sei, quebrou com 8 quilos, não sei porquê. A bronzina não... Acho que a bronzina engasou e deu um trancaço e explodiu. Mas vale um adendo aqui. A gente tava ali socorro. Mas vale um adendo. Como que estava a bronzina depois que você tirou desse motor? Perfeito. Aí, ó, tá vendo? Tanto que eu mostrei. Mostrou. Depois. Ele fez um vídeo falando só das bronzinas. Isso foi interessante. Então é sobre isso, pessoal. É tu entender o que ocasionou a quebra, tá? O que desencadeou a quebra, vamos dizer assim, e entender o que pode ter acontecido dentro do motor para que isso tenha acontecido. Um exemplo, por que da entrevista com o cliente? O cliente estava dando um pé trancado, o cliente estava acelerando, quando esse motor rajou a parte de baixo. Opa, então a gente vai desmontar analisando tais e tais componentes. O cliente estava andando de boa, perfeito, o motor acendeu, a luz do óleo e grudou. É um outro cenário. O cliente estava subindo uma serra, estava forçando, o motor começou a dar um tec-teczinho, ele parou, encostou, ligou para o guincho e trouxe para ti para verificar o que deu no motor. São vários cenários possíveis. Ou outra, o carro aqueceu, ferveu e tu fez uma desmontagem, as bronzinas estavam ruins ou as bronzinas tinham sedimentado o material. Tudo são cenários que, se tu não analisar depois, tu pode montar um motor nas folgas, medidas, tudo certo, esse motor vinha fundir de novo. Por quê? Porque às vezes tu não te orientou em determinados pontos. Deixa eu dar um exemplo aqui rápido e rasteiro. Motores EA888, tá? Primeira, segunda, terceira geração. Um dos pontos, tá, que tem que se cuidar é o trocador de calor do motor. Que com o tempo, o uso de aditivo incorreto, às vezes falta de manutenção, acaba entupindo, tá? E é um diagnóstico simples de tu fazer, é só tu entrar nas configurações do próprio veículo e ver a temperatura de óleo que o motor tá trabalhando, tá? Isso consegue te dar no painel do carro ali, vendo em tempo real. Às vezes já aconteceu comigo, tá? De pegar motores que fundiram por subir muito a temperatura de óleo, sair do ponto de fulgor, né, do óleo, então, atingir o ponto de fulgor e o motor derreter as bronzinas por aquecimento de óleo lubrificante. Não foi pressão hidráulica, não foi defeito de bronzina, não foi nada. Foi simplesmente que o motor deu um pico de temperatura de óleo, onde o sistema de arrefecimento não conseguiu trocar calor, ter essa troca térmica por um trocador de calor ruim, tá? E o motor vinha a fundir. Daí não adianta, digamos que esse motor tivesse sido montado com Syntec, não adiantava nada depois ligar. Ô Jonathan, ô Jorge, tuas bronzinas derreteu, tua bronzina sedimentou o material. Não, o problema está lá no carro que não foi observado por um reparador que fez essa montagem desse motor anteriormente. Então isso são tudo detalhes que a desmontagem técnica vai te dar. Já pensou? Pega um motor TSI desses que fundiu por causa de um trocador de calor ruim, desmancha, retifica, monta nas folgas bonitinho, usa Syntec, faz um brunimento bacana de cilindro, uma retificação, bala de virabrequim, monta o motor, 2, 3 meses depois o motor funde de novo. E aí? Por quê? Porque num determinado ponto o cliente foi subir uma serra, foi fazer uma ultrapassagem onde exigiu mais do motor, o motor deu um pico de temperatura e o motor derreteu as bronzinas. Então, isso são cenários que a desmontagem técnica vai te mostrar. Então, é o que eu sempre falo, turma. Se tratando de excelência, não se pula etapas. Então, devolvendo para o Miliquina aqui, para o Rodrigo, essa questão da desmontagem técnica vai te dar 60% a 70% de assertividade no sucesso. É muito importante, né? Por isso que a gente bate nessa tecla, né? Então, às vezes, quebrou, não, mas é o problema em tal peça. Mas não sabe, não desmontou, não sabe qual foi a causa da quebra, né? E a gente trabalha com performance, é muito importante, porque a gente exige demais do motor, né? Então, nós estamos falando lá, no caso do motor 1.5, que a gente está no carro lá, 5 vezes a potência do motor.
original. Então, assim, é no extremo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado na desmontagem de saber o que ocasionou, fora o excesso de pressão, né? Isso é um dos agravantes. E é bom frisar para o pessoal que desmontem o motor fazendo esse diagnóstico e anotem, né? Sim, sim. Porque numa eventual garantia, numa eventual dúvida, ele tem documentado de como que estava o motor lá. Sim, então isso certeza. pode salvar muitas vidas depois. É muito importante Sim. esse ponto. Já que você tocou no ponto do motor 1.5, o pessoal tem me perguntado muito. Você usa bronzeamento Racing ou você está usando bronzeamento Syntec, a nossa linha comercial? Então, nesse motor a gente usa desde 2014 a linha comercial, né? Comercial. A Syntec, eu falo que a Syntec entrou na nossa vida de 2014 para cá, né? E justamente nesse motor 1.5, que é um motor que a gente usa com turbo, que é um motor que originalmente vem com 65 cavalos de motor, a gente chegou a 520, usa o bronzeamento da linha comercial. E de lá para cá a gente continuou usando a marca, hoje usamos, né, a queridinha, né? Esse, né? Só que no motor 1.5, como é um motor mais, como que eu posso dizer assim, um motor mais específico, é um motor muito antigo, não tem a linha Black, né? Mas a gente usa a linha comercial desde 2014 para cá. Nesse motor a gente montou agora o carro de novo na versão Origins, né? E acabou surpreendendo que a gente conseguiu ainda uma cavalaria um pouco maior por fato de estar injetado. E eu abri agora o motor, as bronzinas estão perfeitas. Eles que foram trocados a última vez, 4 anos atrás, o motor ficou guardado 4 anos. Eu só peguei, montei no carro, o carro deu 33 passada para ser mais exato. E agora que a gente desmontou para conferir, tá perfeito, vamos trocar porque já tá aberto, vamos revisar, né? Essa até é uma pergunta que eu queria te fazer também, sobre a questão das passadas. Como você usa já o produto Syntec há bastante tempo, e a gente sabe que até o Jonathan fez uma observação para o mecânico que faça lá, tenha a planilhazinha com o controle do carro, tudo que ele fez naquele motor. O motor que vocês fazem preparado, com certeza vocês têm um controle talvez muito maior do que numa mecânica normal, vamos dizer assim, porque é um motor preparado. Aí a pergunta que eu te faço, você que usa a bronzina convencional e que hoje, né, usa a nossa queridinha Racing. Sim. O que você viu de diferença isso na prática? Nesse teu controle de passadas, você chegou a fazer esse comparativo entre uma ou outra ou não? Sim, na linha comercial, comparando com o concorrente que eu usava, ela durou 40% a mais. A Syntec no Na convencional, linha no comercial. Na linha Race foi mais de 60% assim, de durabilidade de passadas, né? A gente leva controlado até quantas vezes a gente dá no two-step, que é fazer o teste, se o carro está carregando a turbina antes da largada. A gente tem todo esse controle de quantas vezes foi dado two-step, quantas vezes foi dado burnout, quantas largadas foram feitas. Né? Entendi. Da linha comercial para a linha Race, de 50% a 60% a mais de durabilidade. Eu faço essa observação porque, óbvio, né, os produtos da Syntec todos têm certificação de metro. Isso passa por um processo rigoroso de qualidade. A gente não pula as etapas, né, como o Graxa gosta sempre de frisar. Mas eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é mostrar na prática alguém que usa o produto há muitos anos. E aí tem uma outra questão que até gostaria de fazer um adendo. Tem muita gente que acha que, mas vocês hoje ganham da Syntec para falar da Syntec. Gente, isso não é verdade. Eles não ganham da Syntec. Eles usam o produto. Eles são as pessoas que gostam do produto, usam o produto e validam a qualidade do produto. E essa pergunta para o Miliquina, ela é direcionada justamente para que nós também entendamos, porque o mundo racing para nós também é uma novidade. Nós entramos nisso, até posso dizer que foi meio por acaso, com a parceria com outro preparador e as coisas foram fluindo e a gente acabou chegando no produto racing. Mas você nos dizer que hoje 40% passou para 60% no produto racing, validando no motor de quantos HPs? Média 1.250. 1.250. Então, vamos imaginar o seguinte, agora para você que é um pouco leigo no assunto, talvez assim como eu, um motor de 1.250, para um veículo original, quantos HPs tem? 100 cavalos. 100 cavalos. Então, só 10 vezes. Então, para você que tem o teu Onix, teu Fire,
originalzinho, pode ter certeza, isso aqui é a vida do teu carro. E sem contar, acho que no nosso caso ainda, a gente usa um combustível extremamente volátil, Metanol. né? Que é metanol com nitrometano. Então, é uma situação que contamina o óleo, altamente corrosivo, né? Abrasivo. Então, assim, ele, mesmo assim, ainda superou a expectativa, né? Mesmo com essa questão de contaminação de óleo, né? Para quem não sabe, a gente usa um combustível diferente, que é metanol com nitrometano, né? E o carro tem que trabalhar com uma mistura extremamente rica, né? Lava cilindro. Lava cilindro e isso consequentemente desce para o óleo, né? Então, mesmo contaminando o óleo, tanto que o primeiro jogo de brosina que a gente usou, eu levei para você depois de 100 passadas. Verdade. Eu desmontei o motor para ver como que tava, levei a brosina e falei, ó, deixa para mostrar para quem tem dúvida ainda se aguenta. Tá aqui, ó, 100 passado com mais de 1000 cavalos. Então, resumo da história. Ele explicou da maneira técnica, a partir do conhecimento deles. Eu vou falar da maneira como vendedor. Esses caras são uns loucos. Porque eles pegaram o nosso produto e colocaram numa situação extrema. E o produto aguentou. E detalhe, né? Hoje você é também o nosso embaixador das pistas. Sim, né? sim. Então isso é uma coisa bem importante se falar. É muito tempo usando o produto e a gente entendeu que deveríamos fazer essa homenagem em transformar o Miliquina, né? Nosso Rodrigo Miliquina no embaixador das pistas da Sintec, porque realmente ele usa o produto, gosta do produto, não é só firula, não. Não, e se desmontar o motor na pista lá, vai ver que tá com Sintec. Ei, como é que é a aposta? Se alguém quiser apostar e achar que não é, vai lá e aposta. Ele faz a aposta lá na pista. Nesse motor 1.5, muitos duvidam que o motor é original e que a gente usa Sintec, né? E eu falei que na corrida eu dou uma passada, volto pro box. Eu aposto 5 mil reais. Se eu abrir o motor, não tiver Sintec e não for original o motor, eu pago 5 mil. Agora, se for Sintec, se for original o motor, manda 5 pro pai que o pai tá precisando. É só ter o corajoso pra... É verdade. Não, e deixa eu só complementar aqui, depois a gente segue pro próximo tema, do que o Rodrigo comentou. Tá desde 2014, né? Conhece a Sintec. Eu utilizo Sintec nos carros originais e nos preparados desde 2015, tá? Então é muito semelhante à história e à trajetória. E de lá pra cá, turma, tu nunca teve um problema com Sintec. Cara, tive um problema de montar um anel e quebrar um anel ali, mas às vezes não é nem culpa da Sintec em si. Pegar uma que outra bronzina, às vezes num jogo que a medida não fechou exatamente como deveria fechar, pegar e substituir por um outro jogo e vir na pinha. Porque pode acontecer, né? Afinal, é um processo fabril. Então, um processo fabril tem margem para acontecer. Mas o que a gente não pode é deixar esse problema que aconteceu num processo fabril passar para o cliente. Porque depois tem os agravantes, que é quebra de motor, que é estresse, que é carro no guincho, que é cliente muitas vezes insatisfeito com o serviço. Então, tudo isso é evitado na hora da conferência técnica de motor. Simples. Mas eu até vinha comentando no caminho para cá que eu vi você dando uma dica sobre o motor de Opala, o furinho ali e tal, da passagem de óleo. Eu falei, gente, é impressionante como ainda tem gente que não verifica um detalhe tão simples, mas que é a vida do motor, né? É como você trancar a veia do seu coração e achar que teu motor vai continuar funcionando, né? Então, quer dizer, você inverte a montagem da bronzina, tranca a passagem de óleo, e aí como é que fica? Não, e o que acontece, o pessoal às vezes monta ao contrário. Que nem esse motor que eu dei o exemplo, esse motor estava montado 2 bielas ao contrário. Invertido, né? Invertido. Tanto que comando, tudo foi pro saco. E a gente conversou bastante agora sobre o processo certo que tem que ser feito dentro de uma oficina, né? E qual que é a opinião de vocês? O mecânico, que ele não evoluir, ele vai continuar tendo espaço no mercado ou ele sempre vai ficar no feijãozinho com arroz dele ali, falando o português claro nosso? Quer responder essa? Eu acho que vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. Não tem, e cada vez mais, principalmente falando em carro de rua. Linha comercial, carro de rua. Porque as folgas mudaram de 30 anos para cá absurdamente, né, Graxa? Temos folgas mais finas com fio de cabelo, né? Sim, então assim, se não se atualizar, vai perder espaço, né? Isso é fato. E não é somente perder o espaço, é perder credibilidade, Sim. arcar com garantia, porque o cliente não quer saber, que nem a gente estava falando de retífico, o cliente, principalmente os meus clientes,
Quando eles chegam na minha oficina, eles não querem saber se eu vou levar para retificar A, B, C ou D. Eles querem o carro de acordo com o que eles precisam, que o carro foi projetado, então que supra as necessidades deles para não se incomodar. É isso que eles querem. Então, pós isso, onde tu vai levar, como tu vai usar, como tu vai fazer, não diz respeito ao cliente, diz respeito à tua capacidade técnica e ao que tu vai prestar de serviço. Então, as marcas que tu vai utilizar, o padrão que tu vai montar o motor, diz sobre o reparador. Então, isso hoje no mercado está muito aquecido. Por quê? Vou trazer um dado para vocês. Hoje, um carro zero no Brasil, para meros mortais, está quase que impossível de ser adquirido. O valor está lá nas alturas. Então, muitas vezes, nada contra quem tem ou quer comprar um Kwid, um Mob zero, mas são requintes, conforto e uma entrega que muitas vezes, se tu pegar um carro mais antigo, num patamarzinho mais acima, ele vai ser mais barato, tá? E vai te entregar muito mais performance, confiabilidade, segurança. Você é lasanheiro, né, cara? Não adianta, né, cara? Vocês não estão entendendo que eu estou tentando convencer a minha mulher para que é mais viável comprar um carro mais antigo. Vocês não pegaram, viu? A hora que terminar aqui, a gente pode negociar um bem bom. Então, vale explicar, né? Que essa mensagem não foi para você que está nos assistindo. foi para ela que está sentada aqui do nosso lado. Então, o que acontece, pessoal? Às vezes, isso agora falando do mais puro sentimento do meu coração, tá? É que eu tenho clientes assim. Então, que nem, por exemplo, um cenário que aconteceu. Um senhor, proprietário de uma empresa lá de uma cidade vizinha, deu problema no motor de uma Q5 da esposa dele. Essa Q5 ele tinha tirado zero em 2014, 2015. Na verdade, tirou em 2015, né? Ela era 14, 15. E agora deu problema. Foi levado numa outra oficina, o reparador prestou um serviço, né, ali perfeito, só que vira e mexe naquela situação de confiar na retífica. Então a retífica usinou o motor e entregou montado, fechado para ele instalar no lugar. Só que o que acontece, pessoal? Nós estamos falando de um TSI, de um A888, que é um motor com sérios detalhes que tem que ser seguido e um passo a passo e as folgas muito mais reduzidas. Tá? Não é um motor de Opala, que nem a gente estava comentando, não é um AP que aceita trabalhar com 8, 9 centésimos de folga. Se fizer isso no TSI, não vai ter cunho hidráulico. Então, esse motor acabou, para eu entender, vocês entenderem a situação, acabou chegando até mim para resolver um problema que a retífica tinha usinado, o reparador tinha montado, mas não conferiu, porque confiou na retífica, e o motor estava com perca de pressão hidráulica. O motor vem para o graxa resolver. Aí o graxa resolveu, quem pagou foi o reparador, foi o dono da oficina, o mecânico, né? Mas ficou com esse prejuízo, a retífica não arcou com nada e o cliente queria o carro bom. Só que qual que é a situação, qual que é o cenário que eu quero passar para vocês? Que hoje o nosso cenário atual do Brasil é muito ruim e muito caro tu comprar um carro zero, tá? Então, automaticamente, que nem nesse caso desse cliente em questão, se ele fosse comprar um carro do mesmo nível para a esposa, levar os filhos na escola, fazer todas as correrias dela no cotidiano, tá? É um carro na casa dos seus 350, 400 conto. Então o cara puxou 60, 70 mil, tá? Para empurrar no carro, para revisar, trocar pneu, suspensão, fazer o motor. Por quê? Para ele é preferível ele gastar esse dinheiro e ficar com o carro garantido por mais longos anos do que tirar um zero e descapitalizar o triplo do valor. Então isso é um cenário muito clássico na reparação. Mas o que acontece? O pessoal quer gastar e quer gastar com certeza que vai resolver o problema. Para não acontecer esses depois desentendimentos de leve trás. Ah, mas a culpa não é minha, a culpa é da retífica. Ah, mas isso, mas aquilo, eu não tenho responsabilidade. Tentando contornar para tirar uma responsabilidade que é do reparador. Tá? Então o que acontece? Quem não se especializar, quem não buscar conhecimento técnico vai ser engolido pelos gigantes do mercado. E aquela história, além de ficar para trás, vai levar um prejuízo. Vai levar um prejuízo. Que nem neste caso, para resolver o problema que foi, não vou dizer criado, mas não aferido pela retífica, o cliente gastou quase 15 mil. Mas eu gostaria de fazer agora um adendo, né? Porque a nossa segunda
Segunda pergunta era sobre os profissionais que não evoluírem e não se especializarem. O Miliquino já falou que esses devem ficar para trás. Eu gostaria de dividir essa pergunta em três situações. Boa. Primeiro, dados, né? Informação e conhecimento. Eu, como vendedor, analisando. Eu trabalhei a minha vida inteira do lado de um cara que tudo que ele precisava de código... vou vender a bronzina do AP. Qual que é o código? Ele perguntava para mim. BB 280, BB 390. Ele passou uma vida perguntando. Então, ele tinha alguém para passar a informação para ele. Então, nós vamos lá. Hoje, a internet, ela traz um falso conhecimento para as pessoas. Porque você tem muita informação rodando no mercado. Só que, para mim, informação é aquilo que você processou e aprendeu a utilizar. É o que eu vejo no teu caso. Você, inclusive, é um cara bem novo, que a gente até vinha conversando sobre isso. Você está bem adiante do seu tempo. Porque se pegar as pessoas da sua idade hoje, muitos ainda estão lá brincando de videogame. Não que seja um erro brincar de videogame, né? Cada um escolhe o que é. Como é que é? Cada escolha é uma renúncia, né? Exatamente. Só que o ponto-chave que você colocou aqui é conhecimento. Então vamos lá. Dados, informações e conhecimento. Quando você tem dados, transforma isso em informação, você gera o conhecimento. E quando você gera o conhecimento, aí é que está o pulo do gato. Você tem a capacidade de transmitir adiante aquilo que você aprendeu. Perfeito. Que é o que a grande maioria não faz. As pessoas hoje vivem atropeladas. É muita coisa, e ela não consegue focar em nada. Só que quando ela não foca, passa despercebido uma bronzina que veio errado. Passa despercebido uma retífica que mandou um colo lá com a medida errada. Passa despercebido que o brunimento da camisa estava errado. E daí depois, quem é o pai da criança, né? Então, esse é um ponto bem importante. Então, a gente quer, na verdade, nesse momento, é convidar todos que se informem e transformem essa informação em conhecimento, para que você não sofra tanto no dia a dia. Não seja aquele meu companheiro lá de trás que ficava o dia inteiro me perguntando. Vá atrás de informação. A Sintec tem catálogo técnico. Também temos as nossas parcerias hoje aqui que também podem nos ajudar tecnicamente. A Sintec também tem um técnico. Davi, até infelizmente não está aqui hoje porque ele tinha um compromisso no Rio de Janeiro. Mas a gente está aí à disposição para tentar ajudar e não deixar com que esses problemas aconteçam. E o mais importante, Jorge, só complementando, é buscar informação técnica correta. Isso. Porque está muito polarizado, como eu falei na internet, Exatamente. que todo mundo sabe de tudo, mas nunca montou nada. Então, o que tem... São os famosos... O que tem... Tu vai responder agora, Miliquini, e eu também tenho propriedade para falar disso, dos pilotos de teclado, eu sempre falo, que os caras sabem de tudo, mas nunca pegaram uma chave para apertar um parafuso do motor. Tá? Então, não se deixem iludir com as falsas informações da internet. Graxa, mas então como é que tu busca todas as informações? Como é que tu sabe? Agora que entra o pulo do gato. É chão de oficina, então todas as minhas receitas que eu passo, todas as informações que eu trago em vídeo, todos os macetes, isso é aprendizado de chão de oficina e, muito importante, 90% das informações técnicas que eu tenho é desmontagem técnica. Justamente é aquele ponto que a gente bate em cima. É motor que eu desmanchei um motor de uma Audi, um motor de uma BM, um motor TSI original, 100% nunca tocado, e eu fiz a desmontagem, aferi folga por folga, medida por medida, e eu tenho isso tudo catalogado para mim, e eu sei que folga montar e como melhorar um motor que o original tinha X de folga e eu posso trazer para Y. Então isso tudo é entender o processo, entender o funcionamento e saber onde tu pode jogar ou não. Então, às vezes o pessoal se ilude, até catálogos de folgas e medidas que tem internet afora, o pessoal acaba confiando num, mas no outro tem outra informação e no outro tem outra. E às vezes numa desmontagem técnica tu valida de fato o que é melhor para aquele motor. É que nem nós das pistas, né? O Miliquino usa tanto de folga, o Graxa usa tanto, mas num carro de pista a gente tem que aumentar. Num carro de rua, onde vai trabalhar com aquecimento maior, com uma variação de temperatura, é um cenário diferente. Então, que nem no teu caso, né, Rodrigo? Tudo que tu traz aqui, tudo que tu passa nas redes sociais e o que nós estamos debatendo aqui é tudo
validado e aprovado na prática. Não é achismo de internet. É, bem isso mesmo. A gente faz e mostra o resultado, né? A gente mostra na prática o resultado. Né? Que nem tu comentaste já recém, pode pegar e arrancar o cárter do Miliquina lá no box que vai estar lá. Então isso é uma prova viva de que o que a gente fala, a gente aplica. E o que a gente fala, a gente faz. Então ninguém tá aqui, que nem o Jorge comentou antes, mas vocês estão ganhando, o pessoal fala às vezes, né, estão ganhando pago da Syntec. Não é isso, eu uso o Syntec desde 2015 e o Miliquina usa desde 2014. E desde lá a gente utiliza sem ganhar R$1, tá? Sim. Não é porque agora a gente é embaixador da marca que a gente vai falar bem, não. Agora eu vou ter que te corrigir. Se você usa desde 2014 o produto Syntec, você está ganhando muito. Você montou o motor com confiança, com retorno. E até eu acredito também que nos seus canais de informação lá vai ter vídeo antigo falando da Syntec. Que é igual tem no meu também. Se entrar no meu perfil lá, você pode ir lá, 2014, 2016, 2017, eu desmontando, mostrando e falando. Não conheci ninguém da marca. Pode entrar nas minhas redes sociais lá e vir enrolando nos vídeos antigos. Vocês vão ver vídeo lá falando de Syntec, mostrando como medir falando de Syntec mesmo antes de pensar em ser embaixador da marca. Sim. Eu lembro muito bem, nós nos conhecemos no Automec. No Automec que eu fui lá e mostrei pra vocês que tinha os vídeos. E vocês, bem vocês que tinham visto. Eu já fazendo propaganda da marca e fazendo... Nós não nos conhecíamos, na verdade. Não. Mas como eu disse, a Syntec nunca foi especialista nesse segmento que é a competição, o racing, né? É que nós somos doentinhos da cabeça. Dá um parafuso a menos, né? Vamos ter que cobrar a ajuda. É o lasanheiro, como dizem. E o Miliquina também, nós nos conhecemos no Autopar. No Autopar da edição passada. Foi lá no nosso estande. Retrasado, acho, né? Foi aqui. Foi ano passado. Retrasado. A edição passada no Autopar. Mas agora uma pergunta, ainda voltando para essa questão de dados, conhecimento, e a gente também tá ouvindo muita reclamação no mercado dos novos profissionais que estão tendo certas dificuldades. Você vai na construção civil, ninguém quer mais carregar o carrinho. Na mecânica, ninguém quer mais sujar a mão. Enfim, a gente está percebendo que os novos profissionais que estão entrando, eles estão tendo uma certa dificuldade com algumas profissões que são mais manuais, vamos dizer assim. Mais braçais também. Se fosse para você dar uma dica hoje, para alguém que quer ingressar na área da mecânica ou da preparação, qual o caminho que ele poderia perseguir? Essa é a primeira questão. E a outra questão, você fez uma observação. Eu desmonto o motor e dou o diagnóstico do motor. Eu identifico qual é o problema que o motor tem. Então eu vou lá no raiz do problema para resolver o problema. Como é que o mecânico vai fazer isso também? O que ele precisa ter para fazer exatamente esse processo? Porque eu gostaria de trazer dentro dessa colocação, uma coisa que eu ouvi muito. Eu tenho 36 anos de mercado, já visitei dezenas, centenas, milhares de oficina, retífica, em visitas comerciais, em visitas técnicas, e uma coisa que eu sempre observei, aí eu quero que você me corrija se eu estiver errado. É comum, na hora da desmontagem de um motor, o dono da oficina ou o responsável pela oficina dar esse motor pro gurizão lá que está começando a desmontar o motor? Aí é hipótese minha, né? Leigo porque eu não vivo o chão da oficina, como você disse. Ele não está vendo como foi desmontado, ele não está percebendo onde está o problema. Então agora a pergunta, você fazia isso desde sempre? Você foi esse menino que começou a desmontar motor e criou esse olhar? Vamos lá então, Jorge. São duas colocações ao mesmo tempo. Duas perguntas. Vamos responder primeiro a última. Tá? Eu entrei na oficina, né? O meu contato com a oficina foi com 12 anos de idade. Tá? E o que acontece? Eu fazia muito isso. Eu fazia muito exatamente o que tu descreveu agora. E isso, não que seja errado, mas pro técnico reparador, o cara que vai montar o motor depois, isso é um sério de um problema. Porque tu não tem parâmetro para entender o que aconteceu naquele motor. Então, muitas vezes, eu desmanchava os motores, deixava tudo separado, o que ia para a retífica, e era esse exato cenário. O pessoal da retífica vinha, coletava, levava, voltava, lavava tudo, limpava tudo, mas montava do jeito que veio. Então, se a folga estava certa, se não estava, estava muito justo, muito preso, não sei te informar, porque nós não fazíamos metrologia na oficina que eu trabalhava. Tá? E isso foi um ponto que me virou a chave, pensando,
Cara, mas isso não tá certo. Porque como é que eu vou ter a exatidão do que tá montado? Isso eu com 14, 15 anos de idade, tá? E daí eu comecei a pensar nisso, digo, tá, por que comecei a bater nessa tecla? Tinha motor que montava, deve estar rodando até hoje, tá? E tinha motor que logo em seguida dava problema, ruía a parte de baixo, batia. Então o que acontece? Isso é um erro muito comum nas oficinas, principalmente que tem alto fluxo de serviço, tá? O pessoal quer ganhar tempo. Tudo hoje tá em ganhar tempo, otimizar tempo. Então o pessoal, o guri tá ali, ó, pá, desmancha. Muitas vezes, até na forma de desmanchar, desmancha incorreto. Pode tá? danificar alguma Pode coisa. danificar, que nem, por exemplo, um cabeçote. Um cabeçote, muitas vezes, se o motor fundiu o par de baixo e o motor não teve um sobreaquecimento de arrefecimento, muitas vezes no cabeçote tu não precisa planar. Tá? Desde que tu confira e desmanche da forma certa. Exato. Agora tu sair metendo pneumática, desmanchando, vira uma zona. Então isso está muito ligado à questão do tempo hoje, que o pessoal quer esmilinguir, quer tirar tempo da onde não tem para poder fazer as outras coisas. Então o dono da oficina, muitas vezes, que não tem esse olhar técnico, esse olhar clínico, tá? Ele acaba terceirizando essas desmontagens, esses detalhes, e acaba perdendo informações essenciais para o bom funcionamento. Então sim, isso é uma etapa que o pessoal pula. E outra, respondendo do mecânico que quer, né? Então quem é apaixonado por motor, quem é apaixonado por oficina, eu tenho um conselho. Se vocês quiserem escutar um conselho do Graxa, cai para dentro. Cai para uma oficina. Melhor coisa, claro, vai fazer um curso, vai procurar se aprofundar um Senai, um curso técnico profissionalizante. Mas o melhor curso que existe na face da Terra é o chão da oficina. É tu ver de fato como as coisas funcionam, tu sentir na pele ali como faz, porque tem coisa que tu vai aprender no Senai que tu nunca vai pôr em prática e tem coisa que tu vai precisar depois que o Senai não ensina, tá? Então, na verdade, o que eu recomendo é cair para dentro de uma oficina, cair para dentro de um lugar que tu se sinta bem, né, que tu trabalha ali, se é o que tu quer, e não digo 10 anos, 5 anos, mecânico, né, reparador dessa questão de veículos, tá? E principalmente isso aqui, ó, especialistas em montagem técnica de motor, 5 anos tá dominando o mercado. Por quê? Porque não vai ter mais. Essa situação que a gente está botando aqui em pauta de técnico, reparador e reinstalador, o cara que faz a desmontagem técnica, o cara que faz a validação técnica das peças e o cara que confere tudo e monta tudo no padrão, está escasso. Está escasso e não acha por aí. Então, quem se especializar e se aperfeiçoar nisso e dominar, vai se tornar referência e estar 10 passos na frente dos reparadores convencionais do mercado. Eu vou te surpreender agora. Eu vou surpreender você agora. Sabe qual foi a minha primeira atividade? Eu falei que eu tenho 36 anos trabalhando com motor, com vendas de peças. Mas sabe qual foi a minha primeira atividade com motores? Desmontando motor. Motor de Fusca. Eu comecei a trabalhar numa oficina, eu tinha 14 para 15 anos, e você contando a tua história, acabou me vindo isso na cabeça, porque realmente isso já estava até meio que escondido lá no HD. E eu assim, desmontei pelo menos uns 10 motores de Fusca numa oficina de um cara chamado Zé Gadeia. Não sei se é vivo o Zé Gadeia até hoje, mas aquilo foi muito importante porque me direcionou para o segmento de autopeças. Depois eu fui trabalhar numa distribuidora, fui convidado a guardar peça, expedição, aquela coisa toda. Então a histórica foi fluindo a partir desse primeiro contato com mecânica. Agora me veio aqui, né, na minha cabeça, no HD aqui, motor de Fusca. Essa oficina que eu trabalhava, né, no início, até hoje o proprietário da oficina não é mais vivo, é falecido, né, então eu sempre uso o termo meu ex-patrão, né, falecido ex-patrão, que vem uma lembrança boa na cabeça. Ele fazia em média 2, às vezes até 3 motor de Fuca mês. Então às vezes chegava a montar 2 motores de Fuca, estavam todas as peças ali numa semana. Então tipo, motor de Fuca é coisa que eu respiro desde os primórdios. Então, muito interessante, e eu só tenho a agradecer a ele, porque se eu sou o que eu sou hoje, é graças a ele também, que me abriu as portas. Imagina, se é hoje a gente falar em 12 anos de idade dentro de uma oficina, sujando as mãos com graxa, respirando tino, os caras chamam de louco, entra conselho tutelar, entra tudo. E o cara com 12 anos, eu com 12 anos, o cara deixou eu, né, trabalhar ali, me incentivou e deu a oportunidade, abriu as portas da oficina, e me deu a oportunidade de trabalhar. Mas então, com isso, podemos dizer que
Quem começa antes, aprende mais cedo. Aprende mais cedo. Se destaca, né? Se destaca mais cedo. É isso aí. E é o que a gente estava conversando sobre o Vitor Sim. fazer a tunagem. Ele começou com 13 anos, meu menino começou com 13 anos a fazer a tunagem do carro, hoje ele tem 15. Tem os clientes dele, os carros que a gente pega para fazer acerto na oficina, é ele que faz, né, o acerto da parte de injetado, e ele faz o Milikini, faz alguns carros de pista com 15 anos, que foi o que a gente falou. Só que buscando informação, buscando aprender, e a gente bate em cima disso aí. E buscando desenvolver, né? Sim, Puxa. na prática, que é no chão da oficina que você É falou. isso. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, Aí ó. agora tu bateu... Tá aqui, ó. Tá É. aqui pra você aprender. É. Usa. Não, e outra, né? Vamos dizer que isso aqui seja lá a programável do Milikina. Faz um mapa, pum, bonito, lindo, maravilhoso, leva o carro pra pista. Pum, não deu resultado. O carro deu pra trás. Volta pra página 2, vê o que tu fez Justamente. e melhora de novo. Passinho pra trás. Ah, ó, isso não dá resultado, então não posso fazer. Sim. Isso trouxe X tempo de pista. Vamos atacar nessa área aqui. Nesse É o que a gente estava comentando antes do podcast aqui, das turbinas do Milikina, né? Sim. Turbina muito grande, vem vindo e... Ó, aqui ficou bom. Ficou. É É isso sobre aí, é buscar o aprendizado e pôr na prática, né? É isso aí. Não adianta só buscar o aprendizado e não pôr na prática. E muito vale agora trazendo, né? Motor, dia a dia, oficina, o que for. Vale a prática. O que tu aplicou, o chão de oficina, o chão de pista, o chão da preparação e não a teoria. Porque muitas vezes tu abrir, vamos dizer assim, no caso teu motor ou as folgas, ou abrir até o mapa que tá lá, a tunagem do Milikina, só vai dizer, não, mas isso tem que fazer assim, 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 assim. Mas os pilotos de teclado, que muitas vezes vêm falar bobagem nos nossos vídeos, nunca botaram a mão de fato num carro, numa pista, ou às vezes num motor ali, para entender do que se trata e o que reverte essa regulagem, esse acerto, essa folga. Então é sobre isso, não deixem se levar por falsas informações na internet. Buscar sempre um canal de respeito, um canal conceituado, né? Um canal que já tem uma história, né? E mostra na prática, né? Que é igual nós somos meio doidos, né? E além de buscar virtual, pegar na mão e entender como que funciona realmente, né? Sim. E por mais você dá o seu curso, você faz o seu curso, não adianta o pessoal também assistir o seu curso lá e não pegar a peça na mão e entender como é que ela funciona. Então ele vai saber como montar, mas como que funciona uma bronzina? Para que serve uma bronzina? Muitas vezes ele não sabe. Sim. E o que vocês acham, acompanhando o dia a dia, o que o pessoal mais erra na hora da montagem do motor ali? O que se fosse para dar um conselho para eles, assim, ó, esse aqui é o que dá mais problema. Na hora que você está montando o motor, então não faça. O que vocês acham que pode ser? Economia de peças, a parte da metrologia, como você mencionou. O que vocês poderiam falar para o pessoal que está nos assistindo aí? No meu dia a dia, no que eu pego e na minha opinião, metrologia. Metrologia é o alicerce do motor. Tá? É a mesma coisa que construir um prédio de 20 andares com uma sapatinha de um chalé, de uma casa. Mesma coisa. Se tu não souber, e não é só metrologia, não é, metrologia, o que é a metrologia? Metrologia é fazer o estudo das folgas do motor, mas não adianta tu saber que folga tá o motor, né, saber e não saber se aquilo é o correto pro motor. Então é metrologia aliado de conhecimento técnico e tu saber o que tu precisa. Que nem, por exemplo, vamos trazer a nossa realidade aqui, o motor turbo, né, de pista, se a gente montar, por exemplo, com 3 centésimos, 2 centésimos e meio, 4 centésimos, que é o que pede um motor original, segunda passada já vai de baixo. Então é sobre isso, é sobre tu entender a situação e de fato, então, seria o conhecimento aliado à metrologia. Isso é o alicerce de um motor bem montado. E claro, né, etapas que não se pula, tipo limpeza e tudo mais, mas não adianta eu ter um motor bem limpo e não dominar a metrologia. Passar a bola aí pro E buscar informação e fazer correto, né? Senão entra naquela história do não foi eu não. Né? Que a gente passou esses dias, que eu compartilhei, que a gente até compartilha, não até para falar mal da pessoa que montou, que eu até nem sei quem montou, nem me interessa. Não é o intuito também. Não, é mostrar que tá errado, que não tinha como fazer daquele jeito. Então, assim, a gente vê, eu não sei se a pessoa assiste um canal específico e aí ou tira da própria cabeça, então
é muito difícil falar, mas se fizer o básico, já funciona, né? Fazer o básico, fazer a limpeza correta do motor. O pessoal erra muito na hora de trocar cabeçote no limpo, alojamento do parafuso, dar falso torque. Isso aí a gente vê muito, né, Graça? Direto. Então, assim, é muito detalhes que eles não põem em prática, entendeu? Acho que só pegando um gancho e até um alerta para o pessoal, não confunda fazer o básico com fazer meia sola. Exatamente. Porque O básico que eu quero dizer é o básico do que tem que fazer. Meteorologia, Exato. a Bem limpeza, feito. a conferência da peça que chegou, vai montar a bronzina ali, você limpou a bronzina, vira ela, olha, ou é V025, ou é standard mesmo, né? Então, para não correr o Sim. risco de ficar no prejuízo depois, né? Com certeza. Porque a gente pega alguns casos ainda que o pessoal faz em meia sola. Ah, vou fazer só a troquinha de anel, tá queimando um pouquinho o óleo, mas não confere ali a desgaste que tem na canaleta, não confere como é que tá o pistão. Então, meia sola é a mesma coisa que você assinar um atestado ali que vai dar problema. Mas aí é que tem 2 pontos. Eu concordo contigo, tá, Jonathan? Mas é o seguinte, existe, é o que a gente tava falando do básico bem feito, tá? Existe a meia sola que funciona. Aí tu vai dizer, Graça, mas como assim? Não é sinônimo de que eu abri um motor que eu preciso retificar e usinar ele todo. Sim. Desde que tenha capacidade de eu montar ele de volta do jeito que tá. Mas como que você vai saber se precisa? Medindo. E aí Medindo, entra a conferindo. tecnologia, porque o standard tem lá, o standard máximo e o mínimo da medida Exatamente. standard. Vamos pegar por um exemplo. O exemplo do Miliquina. Lá deu uma banda com o motorzinho do Miliquina e entortou uma biela, tá? Não quer dizer que porque ele entortou uma biela que ele vai precisar retificar virabrequim ou retificar cilindro. Justamente. Tá? Mas tem que conferir se tudo aquilo está de acordo com as folgas que a gente precisa para o bom funcionamento do motor. Então, pegar um exemplo que até os guris estão montando lá na oficina, né, nesse tempo que eu saí, fazendo um THPzinho, tá? Motorzinho THP que é problemático por queima de óleo, vendedor de válvula e tudo. Então, o que acontece? Qual que era o problema? O motor em si, ele estava com muita carbonização, travou os anéis de óleo, tá? Tava paradinho, bonitinho, cheio de carbonização, mas tinha uma pequena ovalizaçãozinha de cilindro, mas nada que não pudesse voltar a funcionar. Claro que é um risco. Se tu não souber o que tu tá fazendo e tu não medir, é um risco grande. Agora eu medi, eu usei produto Sintec, tá na folga, tá certinho, que nem por exemplo virabrequim embaixo, tudo bonito, sem arranhão, um sistema de lubrificação bacana, foi tirado as folgazinhas, tudo 6 centésimos de folga. Cara, pode remontar tranquilo, troca as bronzinas, tira a medição, tá ok, bota um jogo de anel bom, novo, confere os gaps de anel, tudo certo, pode montar que não vai ter estresse. Então, no caso desse motor, ele foi desmanchado porque ele furou uma válvula de escape no cabeçote. Porque o THP tem muito esse problema de bico mijar aberto ou da falta de combustível, por causa desses nossos combustíveis maravilhosos, né? E acabar danificando. Então, foi arrancado o cabeçote, o motor já tinha histórico de consumo de óleo, mas o motor não tinha problema nenhum, não tinha batido, não tinha fundido, nada. Então, vai ser feita uma meia sola, mas uma meia sola com garantia que tá tudo certo e vai ter a minha garantia para o cliente tá sabendo que ele não vai gastar 15 mil para fazer um motor, vai ser um valor mais baixo, vai ser uma garantia de 3 meses, mas vai funcionar. Perfeito. Então tem casos e casos. Não podemos generalizar que tudo dá para fazer meia sola, não, e não podemos dizer que tudo tem que ser retificado completo. Sempre, mas tem casos atípicos. E olhando para a Sintec lá, a hora que você está montando o motor, o que vocês acham hoje? Onde que ela faz a diferença na montagem? Os pontos positivos da Sintec, até mesmo os pontos críticos que vocês enxergam hoje, vocês que botam a mão na massa lá. Bom, vamos falar de pontos positivos, tá? Pontos positivos é questão de folgas medidas, tá? E o material em si. Por quê? Tem alguma caixinha aberta ou não? Não, mas já abrimos aqui. Abre uma aí. Só para mostrar pro pessoal, aí a linha Race, né, a queridinha. Até aproveitando que estamos abrindo aqui, a gente soube... Tu pode deixar fora da caixinha que eu boto no bolso. teve concorrências, né, Jorge? Lançando bronzinas pretas, ó. que não é o mesmo material, gente. Então, ó, bronzinamento Race, ele não sai. Sim.
bronzinamento black, Sintec, ele não solta o material. Criaram uma bronzina com uma espécie de um grafite, Tá. que é como se usa também nos pistões, pistões. aquele grafitado, mas aquilo na primeira funcionada vai embora, Já né? vai embora. E a bronzina Race não, ela tem um tratamento diferente, que Ela é é um tratamento fundido na peça. em polímeros, e isso É exatamente como se fosse, né? Claro que não chega a esse ponto de dureza, mas o tratamento do DLC dos pinos de pistões, né? Isso, é como Muito se fosse similar. Isso. Que é um processo de fundição Isso. onde não vai alterar a medida. Então, o que eu quero mostrar pro pessoal, né? Tipo assim, ó, se a gente pegar aqui, ó, uma bronzina, quando a gente fecha ela lá no alojamento e a gente vai tirar a folga dela, a Sintec, em relação às outras concorrentes, ela sempre fecha uma folga um pouco mais assertiva. Então, tipo assim, às vezes acontece de pegar uma bronzina até mesmo original. Tu pega aqui, tem uma medida, tu vem jogando, quando chega perto da região da bolsa aqui, que o pessoal fala, que foi muito nomenclaturada como bolsa, que é a região da emenda, abre uma folga astronômica, né? Isso, nos motores montados com Sintec, a grande maioria, a gente tem uma folga mais assertiva nessa situação. Então, isso é um dos pontos positivos. Outra coisa, com o polímero aqui, né, com a bronzina Racing, mudou inúmeras vezes melhor, né? Melhorou isso. Mas as antigas, as convencionais, já não fazem em relação às demais do mercado aí, e concorrência, que é o escamar, que é o termo que eu uso, que é soltar material e circular junto aqui. A bronzina, tem bronzinas concorrência, vamos dizer assim, no mercado de outras marcas, que ela, com o esforço aqui e o calor, o aquecimento, a troca térmica, ela acaba sedimentando o material, então solta um pequeno lasca do material e começa a circular junto, tá? Então isso as bronzinas da Sintec não fazem. A gente pega motor que às vezes teve uma falta de lubrificação ou caiu a pressão hidráulica, que marcou, tu vê que lenhou, que teve o contato de metal com metal, mas não soltou o material da bronzina. Então isso é um ponto que eu posso dizer assim, ó, escancarado da Sintec, que o troço aguenta e funciona e tá anos-luz na frente do mercado em relação às demais. Acho que com um pouco, até que nem o Jorge comentou, aliado um pouco à dureza, não sei, do material, o que aí não cabe a esse termo técnico de material da bronzina, mas isso é o que minha opinião sobre Sintec, é muito superior ao mercado. Respondendo ao Graxa, né? Acho que essa receita vamos guardar para nós, né? Mas o que eu posso falar é o que o Graxa falou. Não mudo nada do que ele falou, e principalmente na gente. A forma que a gente usa. Foi igual eu falei, mesmo contaminando o combustível, nós estamos falando de 1.250 cavalos, para chegar nesse 1.250 cavalos são 2 turbinas com mais de 6 kg de pressão. Então vocês imaginem o que de pressão que vem aqui em cima do né? Aqui, que a biela empurra para baixo aqui. São mais de 6 kg de pressão. Com combustível contaminado, e a bronzina deu 100 e mais, né, complementando, mais a taxa dinâmica do motor. Sim. Que é multiplicado pela rotação. Sim, Imagina o esforço que tem. E nós estamos falando de 6 kg de pressão com pressão volumétrica, né? Que é compound, né? Sistema compound, são 2 turbinas, né? Então, assim, é muita coisa, gente. Vocês não têm ideia. Então... Bem, então agora, traz para mim aqui, se eu fosse perguntar para o Graxa, resumidamente, eu que sou leigo da parte técnica, o diferencial que o meu produto oferece para o mercado seria, então, durabilidade e a folga mais assertiva com relação ao que existe no mercado. Copiou? Então essa é a receitinha do Graxa. Se você quer um produto com maior assertividade em termos de medida, é Sintec. E um ponto mais importante também, né? Que não deixa de ser importante, né? Um preço justo, né? O preço. Sim. Preço justo, né? Isso é o grande diferencial. E isso, agora vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, eu devolvendo para vocês o que chega para mim de perguntas e dúvidas dos seguidores e alunos. Graxa, mas realmente o produto funciona? Porque eu cotei no distribuidor aqui, é 1/3 do valor. Pessoal, pode montar sem, né? Desde que seja Sintec de verdade, né? Não Sim. Daqui um pouco uma falsificação. Porque teve um posicionamento de uma outra marca, a gente não vai falar de marca, mas um concorrente de vocês, né? Que os produtos não são tão bons assim e subiram o preço, né?
para dizer que, tipo assim, não, o nosso produto mudou agora, tem qualidade, e subiram o preço para, tipo, o pessoal ver, no caso, aliar valor ao preço, Com né? qualidade. Tipo, e não tem Sim. nada a ver, a qualidade continua a mesma de sempre. Só mudou o valor. Só mudou o valor. Então, às vezes, o pessoal se ilude por valor financeiro, achando que o produto é melhor. E não. Aqui a Syntec preza muito por isso, né? Sim. Que é um produto bom num preço justo. Exatamente. E quando vocês me perguntarem, sempre me perguntam, ô Meliquina, você usa a Syntec, é boa mesmo? Não precisa responder, né, galera? Tá aqui, ó. Se usa porque é bom, né? Não tenho o que dizer. Meliquina agora entrando um pouco mais no seu mundo. Aham. Meliquina, pessoal, para quem não sabe, ele é o rei da 41, então estamos aqui diante do nosso rei. Como que você tem visto Syntec Race nas pistas? O que o pessoal tem falado, tem comentado com você? Porque hoje nós participamos, além da arrancada, que é onde você mais conhece, nós estamos presentes também no Drift, nós estamos na Fórmula Turismo 1.4, através do nosso grande amigo, piloto Thiago Messias, que foi campeão esse final de semana aí. Parabéns, né? Parabéns para ele, que teve alguns problemas lá, acabou largando lá atrás e mesmo assim foi campeão. Bacana. E a título de curiosidade, estamos também desenvolvendo um bronzeamento racing para aplicar nos motores da NASCAR Brasil. Oh. Então a família vem crescendo. Estamos apostando muito na racing também. E o que o pessoal tem dito lá nas pistas? Então, o que eu tenho percebido, assim, cresceu muito, mas muito mesmo. A procura do pessoal me procurando, me questionando, perguntando, tirando dúvidas. Até eu brinquei, se eu uso é porque é boa mesmo. Mas é que às vezes a pessoa quer ter uma resposta mais técnica. Sim, até, sim. né, Graxa? Só que o que eu notei, assim, tá crescendo bastante. Uhum. Tá crescendo bastante, o pessoal tá gostando, né? Então a gente tá vendo que tá evoluindo cada vez mais, né? Na linha Black, até mesmo para rua, né? O Sim. pessoal vai montar carro com a gente, vai montar, mas eu quero montar com a linha. Eu já indico já montar com a linha, Uhum. né? Isso. Mas cresceu demais. E na arrancada a gente está vendo cada vez mais, né? Tá ganhando um mercado expressivo, assim. Bacana. Você até falou que você indica o pessoal de rua. Esses dias um pessoal de uma preparadora ali de Curitiba me perguntou: Jonathan, eu posso montar o bronzeamento race no carro de rua? Pode. Porque é o extremo. Né? Sim, Se ele aguenta lá na tive- arrancada com Sim. 1.200 cavalos, o carro de rua, por mais que ele seja preparado, ele não vai andar na rua com 1.000 cavalos. Só que é uma situação que também exige muito do bronzeamento, né, Graxa? Porque é aquele esquenta e esfria, esquenta e os esfria, extremos, esquenta e esfria. São dois mundos paralelos que praticamente exigem o mesmo jeito. Eu estou usando lá em 200 metros em 5 segundos, no Mas limite do motor, né, com mais de 1.000 cavalos. Mas daí tem aquele carro de rua que anda lá com 2 kg de pressão, só que está no trânsito, o cara dá uma pegada, freia, vai, esquenta, esfria, tá ali o tempo todo funcionando, né? Alteração de temperatura. É o que eu sempre digo, né? Dá um aceleradão, tal, dobra uma esquina e daqui a um pouco para num lugar, desliga o carro. Então todo aquele aquecimento vem em prol da peça. Então, fazendo um complemento no que tu falou, o pessoal que vai montar um carro de rua aí, quer um bronzeamento de qualidade, ele não só pode, como ele deve usar Syntec Race. Sim. Pronto, acabou, não tem problema. E outro detalhe também que eu vou passar para vocês, eu já comentei, mas vou reformular e trazer aqui para vocês, é das bronzinas. Principalmente linha dos AP, né? Nossa, a realidade que o pessoal pede muito para a Syntec fazer, com todas elas vazadas. Nós temos as duas aplicações. Tá? Porque para nós não chegou ainda lá. Porque... Não, minto, todas corrigindo, vazadas todas não vazadas tem. não. Já está em desenvolvimento. Nós temos 5 e 5. 5 fechado e 5 aberto. Aí o pessoal acaba comprando 2 jogos para fazer a inteira vazada. É isso aí. Por quê? Porque muitas vezes, tá? Fazendo isso a gente consegue fazer um upgrade no sistema de trabalhar sempre a lubrificação em 360 graus, perdão, na biela. Mas Então- essa é a única dificuldade, então? Não é que a gente... Isso aqui vai ser a coisa mais fácil do mundo, é resolver isso. Né? Tá feito já. Tá resolvido. Tá né? resolvido. Já está sendo produzido. Então, show de bola. Então, vamos Mais vir um com pro- novidades. Olha né? só, mais um produto exclusivo Syntec, hein? Exatamente. Que não tem no mercado. Não tem. E não tem no mercado. E hoje, assim, uma pergunta
polêmica, digamos Vamos lá, a assim. gente adora polêmica, né? Não vai falar da Fica bolsa, todo né? depois, né? Não vai falar da bolsa. Da bolsa não, isso aí já, acho que já ficou um assunto para trás, né? O que vocês acham quando a gente fala de preparação, que é onde ali o produto é testado ao extremo? Eu vou até ler a pergunta para não errar. O produto, ele mostra o seu limite ou a preparação expõe o produto? Então, A essa preparação expõe o produto. eu também acho. Por quê? Porque seu produto, de fato, é aquilo que o Miliquina comentou antes e trouxe dados das pistas, né? Ó, o produto de vocês aguentou 60% a mais do que o produto que eu utilizava antes, que já era bom, tá? Então, se fosse um produto ruim, não ia nem chegar ao, vamos dizer assim, o objetivo que o Miliquina tinha, que era dos... Era ultrapassar o que eu já tinha. Né? Exatamente. Que era lá os Então, 50% que eu já tinha. A preparação expõe o produto, só que muitas vezes, às vezes o produto XYZ, né, que enfim, acaba tendo uma vida útil reduzida por uma preparação incorreta. Tem isso também. Aí entra toda aquela situação. Todo que a o gente fala. contexto de quem está preparado. Um exemplo, contaminação, tá? Se eu fizer um acerto onde o carro ficar gordão para uso urbano dia a dia, Tá ferrado. vai derreter tudo, não só bronzina, tá? Então, se for uma preparação de qualidade, e por isso entra aqui, isso aqui vai dar um corte pro pessoal aí, tá? Cuidar aonde tu tá levando o teu carro para preparação. Exemplo clássico que o Miliquina pegou essa semana retrasada ou passada. Tipo, eu não sei qual que é a situação, qual que é a história do carro, mas daqui um pouco o proprietário pagou para fazer aquilo ali, tá? E fizeram daquele jeito. Então, tipo, isso é o que o pessoal acaba, perdão a palavra, desencantando, né? Perdendo a vontade de fazer as coisas. Mas foi justamente, e esse caso foi bem específico, que foi assim, o primeiro turbo da pessoa, ele comprou o carro daquele jeito, e aí o que ele me relata, bem que me falaram que eu ia me ferrar, eu falei, não, você só tá se ferrando porque foi mal montado. Se você, aí isso o que acontece? Traumatiza o cara não quer ter mais carro. Eu conheço essa pessoa, por acaso? Então, aí você entende? Aí entra essa situação. Foi um carro que foi mal montado ou por falta de informação, eu não sei qual o motivo, mas aí traumatiza o cara com o primeiro turno. Daí a pouco o cara, não, pô, eu trouxe, ela gastou 5 mil para arrumar o BO que foi montado errado. Aí o cara fala, não, nunca mais eu quero carro turbo, você tá louco, isso aí só me incomodei. Mas entra aquela situação da onde você leva, não que foi igual eu falo no vídeo, não que eu sou melhor que ninguém, que eu não sou melhor que ninguém, eu não sei, todo dia eu tô aprendendo. Exato. Só que se você fizer o básico do básico bem feito, vai funcionar. Que eu falo, a gente tá aprendendo todo dia, o que eu quis mostrar, mostrando o vídeo lá, foi justamente, não é que eu sou melhor que alguém, não, é só fazer o básico, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim. Ponto, né? Não fazer uma invenção da cabeça que achou que ia dar certo, que aí a pessoa comprou, traumatizou, daí o cara nunca mais quer ter carro turbo, né? Então esse é o ponto, eu acho. Então Sim. a pergunta é, faz a pergunta? Vai lá, lê de novo a pergunta. O produto mostra o limite ou a preparação expõe o produto? Então quer dizer que a preparação expõe o produto. Então nós podemos entender que isso também não é só no mundo da preparação. Porque a gente vê isso acontecer no dia a dia também. Sim. Porque a gente vê muitos casos de produtos voltando para uma análise e aí você se depara com situações que o produto foi exposto a uma mão de obra que não foi tão qualificada. Exatamente. Talvez a mão de obra até era qualificada, mas ele não prestou atenção no detalhe, que é o que você falou desde o início que a gente está conversando, é o detalhe que vai fazer a diferença. Então, toma cuidado. E vocês que são preparadores também, o que muda para você montar um carro de rua para um carro de pista? Essa eu passo até pro Graxa, porque ele até faz mais carro de rua do que eu, né? Eu preparo mais pista, né? Mas ele vai explicar até de uma forma mais técnica e mais profunda. Até só interrompendo um pouquinho, Graxa, Miliquina. O pessoal acho que não sabe o nome de vocês, né? Eu falo que eu perdi minha identidade, né? Que depois que o carro começou a ficar conhecido, eu virei o Miliquina, né? Mas eu sou o Rodrigo, né? E meu nome, então, de fato, é André Santos, que poucos me conhecem. Eu acho que, assim, só o pessoal que me conhece bem mais das antigas, que vai
me chamar de André ou de algum outro apelido. Então, meu nome é André Santos. Até rapidamente, explica pro pessoal por que Meliquina e por que graxa. Então, vamos lá, eu começo. Graxa? Eu tô imaginando ele sujo da cabeça aos pés de graxa. Tipo um mecânico, não desmerecendo um mecânico diesel, mas geralmente quando vai mexer no caminhão, sai. Mas no contexto geral, para entender a história, é da época de escola. Lembra que eu falei no início que eu comecei com 12 anos? Então eu ia meio período pela manhã na oficina, trabalhava na oficina, e muitas vezes, por ser curioso, por ter um motor para desmanchar que tinha que ir para retífica, eu me atrasava um pouco ali mexendo com aquela sede, com aquela vontade de desmanchar para ver o que deu, e acabava saindo, vamos dizer assim, que nem o termo que a gente usa no sul, queimando o assado, né? Já saía atrasado da oficina para chegar em casa, almoçar, fazer a comida, almoçar e ir para o colégio, tinha que pegar ônibus, tudo para ir para o colégio. Então, qualquer desenrolar nesse meio termo, ou eu ficava na oficina para ver de fato ali o que tinha dado no motor antes de ir para a retífica, senão eu não ia ver, ou muitas vezes chegava em casa, ia até se lavar e coisa, ou não ia dar o tempo de almoçar, ou às vezes a gente pulava algum etapa. Então, como eu sempre fui curioso e eu sempre tive essa sede por conhecimento, eu muitas vezes sacrificava o almoço para estar lá desmanchando o motor para ver o que tinha dado de fato. Então, às vezes acontecia isso no tempo de ir lavar as mãos, tomar um banho e, tipo assim, o cara tomava banho, beleza, tomou banho, tudo, se veste e tá pronto, mas a graxa não sai. Não sai. Então tu vai lá pro tanque, tu escovinha. Você ia pro colégio com a mão suja de Eu ia graxa. com a mão suja. Então quando tava chegando no colégio, lá tá vindo graxa. E pra mim nunca foi um apelido ofensivo, então pegou. Aí às vezes o colega precisava de alguma coisa, ô graxa, o que tu quer? E daí pegou, e daí ficou o graxa. E daí então o apelido é por causa disso. E o Meliquina, o nosso apelido foi por conta do carro, se iniciar o projeto turbo com motor 1.5. Então aqui, quem era da região lá que andava de motor 1.9, tem mania de falar, ó, ando de 1009, daí o cara anda de 1006. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, cara, eu ando de Meliquina, né? E aí eu falei, vamos fazer um Meliquina e escrever com K. E vamos deixar o nome, vamos batizar o carro. Inclusive, nesse negócio de lista aí, nós somos os primeiros, assim, os pioneiros com esse negócio de ter um nome no carro e ter um personagem, né? Daí o personagem é a Máscara do Pânico e o nome era Meliquina, né? E aí pegou, a gente acabou trocando depois de motor no carro e colocando um motor AP mesmo maior, mas o nome ficou, né? Até brinco que eu perdi minha identidade, agora eu sou Meliquina, eu sou o Rodrigo, mas... E pegou esse negócio de nome no carro e personagem, tanto que aumentou muito, assim, sabe? E é isso aí, por isso que o nome é Meliquina, mas bastante gente pergunta, mas por que Meliquina, né? Daí explica toda a situação ali, né? Realmente eu não sabia. Eu não sabia. Inclusive eu fiz essa pergunta hoje, acho que até por isso que o Jonathan acabou trazendo a reflexão. Mas muita gente pergunta, é engraçado. Às vezes que nem nos treinamentos e passando para os alunos, né? O pessoal não fala, ô André, ou é graxa, ou professor graxa. O pessoal nunca fala, muitos nem sabem. Né? Rapaz, sem te cortar, já te cortando, eu falava pra você que eu vi seu rosto faz uns 2 meses que eu conheci você, porque eu via os vídeos assim, eu falava, mas que é bonito, esse homem não mostra a cara. Ele falava, então turma, e mostra aqui. Eu falei, rapaz, vira esse daí, eu quero ver a sua cara. Sabe, eu ficava curioso, eu falei, mas eu nunca vi a gente, né? Quero ver um vídeo que eu pegava assim, depois eu só mostra o motor. Falei, rapaz, é isso aí. Não conhecia só o motor e tal, e peça. Esse é o detalhe, né? Tem muito influenciador que trabalha com a figura, né? E eu sempre fui voltado, assim é os meus treinamentos, assim é tudo. Eu sou o cara direto ao ponto, eu não faço rodeio. Ó, vocês vão fazer isso, filmando as peças. Eu uso Syntec porque eu recomendo e porque dá bom, e vocês façam assim, e faz 10 da forma que vai ter sucesso. Então, as dicas, as orientações sempre foi direto ao ponto. Então, mas tava uma agonia, mas tinha curiosidade de ver como é que era, né? Sabe quando você escuta a voz, fica imaginando como que é a pessoa, né? Ó, o próximo vídeo você faz em homenagem a ele. Agora não preciso mais. Então, Graxa, devolvendo a pergunta, o que muda no fechamento do motor de rua para o motor de preparação? Então, vamos lá. O motor, de certa forma, tá? Vamos tentar trazer de uma forma mais clara possível, pessoal. De
certa forma, um motor de pista, né, de arrancada, ele se torna, vamos dizer assim, ele é mais complexo, sim, na questão de sua construção, preparação, turbina, coletor, tudo, mas na forma de montagem lá dentro, ele se torna um pouco mais simples, na questão de folgas Sim. e medidas, ele até aceita um pouco mais. Então, a questão básica seria folgas e medidas, tá? Que muda. Alguns ajustes, alguns acertos. Um carro de rua, tá? Embora ele ande com menos cavalaria e menos esforço final de pé trancado, ele vai gerar muito mais desgaste em relação ao de pista, tá? Aí você vai dizer, tá, Graxa, mas como assim? O cara tá andando com 1.200 cavalos, o teu lá, 1.200 cavalos, um carro de rua vai andar com 300. Sim, mas esse carro de rua que vai andar com 300, ele está exposto a cenários totalmente atípicos. É o uso severo que o pessoal severo. fala. O cara vai pegar, por um exemplo, o carro vai sair de ponto A a ponto B, principalmente se a gente estiver falando aqui, por exemplo, aqui em Camboriú, tá? Que é trancado o trânsito. Ponto A a ponto B, num horário de pico, 5 horas, 6 horas da tarde, digamos assim, um trajeto de 10 km, tá? Vai levar 30 minutos para fazer, tá? Aí se tu pegar 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, esse trajeto de 10 km vai levar 5 minutos para fazer. Então essa é a diferença. Outra coisa, variação de temperatura, esforço, subida de serra, descida, trancado num congestionamento, num semáforo, um arranca, para. Tudo isso tu tá tendo contaminação de óleo, tu tá tendo um esforço maior e outra, muitas vezes carros de rua, ar-condicionado, tudo que pesa e dá esforço a mais no motor. Então o que acontece? Os cuidados de folga e medida. Um motor, trazendo de uma forma literal, simples para o pessoal entender, um motor original não, um motor de carro de rua, assim, né, preparado, ele vai trabalhar com as folgas um pouquinho mais justo. E um motor de pista um pouquinho mais elevado. Em resumo é isso. Tem outros cuidados, tem outros detalhes? Sim, tem. Mas em resumo é isso. E o esforço que esse motor de rua vai fazer e o motor de pista vai fazer, vai ser situações totalmente diferentes. Um vai ser muito elevado ao extremo, no caso do de pista, mas o desgaste em si, o de rua, tende, se não for bem montado, a sofrer muito mais. Mas no meu carro lá, por exemplo, eu posso fazer igual o Meliquina fazia no carro antigo dele? Em vez de completar com água, pegar um cimento, misturar na água e colocar junto para arrefecimento. Esse quer ver um exemplo bem prático assim, ó, o carro de rua, vamos lá, Graxa. Carro de rua é um turbo de rua, a temperatura de funcionamento do óleo, vamos lá, é o que? 90 graus. De 80 a 90. De 80 a 90, mas em esforço e situações atípicas pode passar de 100 graus. Pode passar de 100. Então, aí a folga menor, né? No carro de pista, um exemplo, o Meliquina usa uma folga um pouco maior, mas o óleo não atinge 70 graus de temperatura durante a passada, porque a gente leva o carro empurrando, funciona, faz o burnout, faz a largada. Volta para a pista, você passa o log, que é para ver o que é as informações do que o carro aconteceu durante a passada, 68 graus, 65 graus de temperatura de óleo. Então o óleo afinou bem menos, né? Então isso ajuda a completar aquela folguinha a mais. Porque se não tiver aquela folguinha a mais, vai gerar um desgaste excessivo de bronzeamento. Então por isso que o motor de pista, você pode usar ele concretado. Sim, porque o próprio porque combustível... você trabalha com a temperatura mais baixa que um carro de rua. E o próprio combustível que resfria o motor. Só que, consequentemente, vem a contaminação do óleo. Então, são vários fatores que são diferentes uma coisa da outra, sabe? E um carro de pista, por um exemplo, eu consigo trabalhar cenários para controlar essa temperatura. Até um deles é um cárter maior com mais volume de óleo. Então, é um cenário que no carro de rua eu não consigo. Eu não tenho como, porque principalmente muitos carros que a gente faz, ele é preparado de motor e tem aquele leve tombinho. Então já é mais baixo, eu não consigo botar um cárter maior para enroscar em tudo. Então isso são cenários. Outra situação, eu peguei, dei um acelero, tá? E parei 201 metros, às vezes 400 metros, 201, você escolhe. Que é 201. 201, tá? Vai ter esse pico de potência, então vai ser esse uso extremo do carro, mas por um curto período de tempo. Então, o que acontece? Se eu tiver uma folguinha excessiva e eu tiver um gole a mais ali na questão de óleo e coisa, isso é, vamos dizer assim, usável e aceitável.
Porque eu tô com o giro elevado, mesmo que eu tenha mais folga, esse motor não vai ficar num semáforo a 900 RPM trabalhando com o óleo a quase 100 graus, onde eu vou precisar de uma contenção hidráulica maior para não acontecer o contato de metal com metal. Então, como eu vou ligar o carro, tá na linha de largada, eu vou acelerar, dar no two-step e arrancar, eu elevei o giro e não baixei o giro nunca. Tá? Então é por isso que muitas vezes um motor de pista ele gera menos desgaste do que um motor de rua preparado. Então teve uma situação um tempo atrás com vamos dizer assim, um desafiozinho saudável de preparadores, eu e um outro preparador, até da região aqui de Santa Catarina, que ele, o carro tá com tantas passadas, não sei o que, de uma marca concorrente que eu não utilizo, e eu disse, cara, se as bronzinas não escamaram, tá escamando. Não, mas não pode, porque a pressão de óleo tá boa, porque não sei o que. Vale, não sei o que, tá. Daí tinha que abrir o motor por uma outra quebra de cabeçote. Eu digo, então, valendo um churrasco, tá? Eu pago a carne e a cerveja se abrir e as bronzinas tiver zero, e se tiver uma bronzina começando a escamar ou escamada, tu paga a carne. Eu vim do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, para nós abrir junto, e tinha 2 bronzinas começando a escamar. Por quê? Demorou mais do que um carro. Se fosse um carro de rua, já teria acontecido logo no início, tá? Como foi um carro de pista onde tem mais folga e um filme de óleo maior, aquele cavaco que soltou da bronzina numa situação de esforço, ele vazou. Se é num carro de rua, aquele cavaco entra e fica circulando, circulando, circulando e não sai. Porque a folga que eu tenho entre as bronzinas é menor do que o tamanho do cavaco. Sim. Então o cavaco não sai nunca. Então essas são situações que às vezes eu falo pro pessoal, Gasto, tu não sabe o que tá falando. Que um carro de rua, num uso urbano, preparado, ele gera muito mais desgaste do que um carro de pista. E tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de folga para carro de pista, que o pessoal acha que quanto mais folga, melhor. Tá. Se passar do ponto, o que acontece, cara? Ele martela a bronzina, né? Então, assim, ele não vai rajar, não, né? Mas o que vai acontecer? Na passada, se tiver muita folga, ele vai vibrar, vai martelando, você fala, amassou bronzina, mas amassou bronzina porque estava com a folga excessiva. Então, o que acontece? Tudo tem um limite, né? Que nem o contemporâneo, né? O filósofo, a curva de Laffer, vamos dizer assim, que o que acontece? Às vezes, eu tenho mais folga, melhor, chega num ponto que quanto mais folga, pior. Então, tudo é o comum acordo para o funcionamento do motor. Sim. Tem motores que vai pedir menos folga, que a gente tem que deixar menos folga, não tem o que fazer, e tem motores que aceitam mais folga. Então, o que acontece? Se tratando de um carro de rua, se eu aumentar demais a folga e eu não suprir de alguma forma com algum upgrade no sistema para direcionar a mais o fluxo de óleo para a minha parte de baixo, o motor vai acender luz de óleo, vai lampejar e ter uma pressão hidráulica baixa. Se isso tiver no motor, ele vai ter um desgaste prematuro, não tem o que fazer. Então a gente precisa readequar sistemas para trabalhar com uma folga um pouquinho mais elevada. Coisas que na arrancada, até um certo ponto, a gente consegue trazer mais do que o original de rua, né? O original que eu digo, um carro de rua. Um carro preparado de rua, eu consigo trabalhar um pouco mais de folga, mas tudo tem um limite, como o Rodrigo falou. Né? Então, tanto para rua quanto para pista, tu vai aumentar as folgas, mas a pista em si vai ter uma preparação com folgas elevadas. Tá? Principalmente na situação de um bloco concretado, a parte de cilindro tem que ser muito maior a folga para não colar. Essa também é uma dúvida que a gente é bem recorrente dos nossos clientes, porque os nossos canais são abertos para o público em geral, e tem muitas pessoas que mandam mensagem perguntando qual a folga que ele deve usar para o motor que ele está preparando. Então, nós passamos a informação dentro de um aspecto original, mas via de regra o que a gente orienta é que procure com o seu preparador para que ele entenda como ele está montando esse motor e saiba qual a folga que ele vai deixar. Até aconteceu um caso com um amigo e conhecido de dentro de casa, levou para uma retífica para fazer o virabrequim e falou, ele conhece, ele mesmo que prepara o carro dele, falou, eu quero que deixe esse virabrequim com tanto de folga. E a retífica, uma retífica lá de Curitiba, bem tradicional inclusive, que deve ter lá seus 50 anos em Curitiba, não queria fazer a retífica do jeito que ele pediu, naquela folga. Aí ele falou, não, faz que eu sei o que eu estou fazendo e tem que ser assim. Então você percebe que quando você pega
profissionais mais tradicionais do segmento, Existe uma resistência. existe uma resistência, ele não quer fazer porque ele acha que ele vai comprometer o eixo. Então aí você vem para o lado da pista, que aí é outro tipo de conhecimento. Na verdade, isso para nós fica claro é que, seja qual mundo você estiver transitando, você precisa saber o que você está fazendo. Né? E mais uma vez, antes da gente falar da diferença que tem que ter aqui, antes da gente trazer esse nosso cenário, esse nosso know-how, né, de motores preparados, volta ao ponto do pessoal buscar o conhecimento, porque de nada adianta eu chegar e dizer assim, ó, motor original, a diferença, João, te respondendo, é que o motor original ele vai trabalhar no máximo com 4 de folga, e um motor preparado de rua, pista, e um de pista aqui, um de rua preparado, e um de pista aqui ele vai trabalhar com 7, 8 de folga, tá? Mas e se o cara não sabe medir? Se o cara não sabe conferir, se o para ver se o cara não motor tá na folga. Se ele não tem a ferramenta. E tem mais um agravante aí, né? A marca, um exemplo falando de pistão forjado. Que marca está usando? Quanto a marca está pedindo? Porque cada um dilata um tanto. Né? Cada um tem uma dilatação. Então tem um pistão da forjada da marca tal, delata tanto. Da marca tal, delata tanto. Então não adianta você falar, eu faço o bloco concretado, né, com 14 de folga, 15 de folga. Tá, mas que pistão que você está usando? Qual que é a dilatação que o pistão pede ali, né? A folga que o pistão pede, qual que é o quanto ele dilata para você não, né, para fazer a folga correta. Então não tem como eu dizer, né, Graxa? Você falar, não, nesse você vai fazer tanto, nesse você vai fazer tanto. Tem que fazer toda essa análise do contexto geral, né? Aí você traz uma outra temática que talvez possamos até discutir em outro dia, mas o uso de catálogos de indústrias tradicionais sendo aplicado à revelia em qualquer motor. Como se isso fosse uma ciência exata para todos os motores. Isso não é, eu sempre uso, isso não é uma receita de brigadeiro, por mas exemplo, que tu vai pegar, tu vai pegar a farinha, o creme de leite, botar e vai, não, cada motor é um motor, não existe nada mais diferente do que dois motores iguais, ponto, acabou. Cada preparador, o Miliquina vai usar um tipo de folga, o Graxa vai usar outro, e vão muitas vezes ter um resultado semelhantes ou idênticos. Tá? Mas cada um faz de uma forma, cada um atua de uma maneira. Prepara o corte aí para o macete que eu vou passar agora aqui e vou falar pro pessoal. Folga de cilindro, que o Miliquina levantou a situação, tá? Pistões, muitas vezes quando a gente vai ajustar a folga de cilindro, o que as retíficas tradicionais fazem? Eles pegam e abrem mais o cilindro e deu. E esquecem que o anel se lasque. Blow-by de cilindro na cara do caramba. Então, o que seria o certo? Tô com um jogo de pistão, tá? De um motor para 1000 cavalos, mas eu vou usar o bloco concretado. O que seria o certo a se fazer? Pega, leva o pistão num torno, ou até se a retífica tiver torno, e tira material da saia do pistão. Tu usinou o pistão para o pistão ficar menor e tu retificar o cilindro com aquela folga para o gap do anel ficar exatamente como tu precisa. Por quê? Mas eu pego um jogo de anel da medida superior e adequo os anel. O anel ele é cilíndrico. No momento que tu começa, digamos, tu pega um maior e fecha ele aqui. E daí tu vem ajustando. Essa região aqui, ele vai ovalizar. A tendência é virar um ovo. Dentro, né? Então o que acontece? Naquele canto ali, tu não vai ter vedação de cilindro. Então a forma correta de se fazer é tu tirar o material do pistão. Mas eu quero 5 centésimos a mais de folga. Baixa 5 centésimos no pistão, retifica cilindro a cilindro e tá tudo certo. Vai ter uma vedação boa, que não vai ter um blow-by pro cárter, e tu vai ter um motor que não vai colar pistão. Essa é a forma que eu faço. Sim, mas é isso aí. Então, bem respondido. Queria fazer um bate-bola com vocês agora, sem pensar muito, bem rapidinho. Bate-bola jogado. Primeira coisa que vier na cabeça. Começa com Miliquina. Racing, é necessidade ou é exagero? Pensando em bronzeamento Syntec Racing. Necessidade, né? Necessidade. Falamos diversos motivos aqui e você já deu diversas experiências, diversos depoimentos concretos que funciona o bronzeamento, então ele não é exagero, ele é necessidade. Graxa, produto de rua, nossa linha comercial, ela aguenta na preparação? Aguenta, muito utilizado em diversos motores que estão rodando até hoje sem abrir. Não quero falar nada, mas o nosso rei aqui tem batido o recorde com bronzeamento comercial. Aguenta e aguenta muito, sem sombra de dúvida. Miliquina,
Pressa ou perfeição? Ah, perfeição, né? Perfeição. Nada na pressa dá certo, né? Exatamente. Perfeição. Graxa, produto barato ou produto com qualidade? Produto com qualidade. Muitas vezes, se tratando de Sintec, vai ter qualidade e sim custo reduzido aos demais do mercado. Qualidade, sempre. Não interessa que o produto é mais barato. Se eu conheço o produto, se eu sei como ele funciona, eu vou nele sem medo. Maravilha. Miliquina, maior erro na hora da montagem do motor? Falta de atenção. Boa. WhatsApp, alguém conversando do lado. Cara, entra dentro da sala, fala, sai daqui, eu quero ficar sozinho. Na veia. Graxa, maior aprendizagem? Aprendizagem, tu diz o quê? Você vai fechar o motor, qual que é o maior aprendizado que você pode ter na hora de fechar o motor ali? Cara, cuidado nos pontos, tá? Que muitas vezes tu aprende vendo um possível erro que tu vai montar. Então, é tu ter essa atenção, porque às vezes acontece, nem nós estávamos comentando antes com o Jorge aqui, vem uma bronzina com a medida diferente. Se eu não tiver essa atenção, eu não teria esse aprendizado. Eu deixaria passar esse problema e eu jamais aprenderia com esse erro. Então, é a atenção em cima, é o maior aprendizado que tu pode ter. Porque tu vê pontos, tu vê parâmetros que muitas vezes passa despercebido. Então, isso te traz muito know-how, vamos dizer assim, e muito aprendizado para ti. Boa. Jorge, Sintec está ampliando a linha Racing. Sim. O mercado pode esperar muito mais, não só dessa linha Racing, mas muito mais da Sintec, né? Com certeza. Sintec vem crescendo exponencialmente, até um número bem interessante, um número que está recente. Nos últimos 10 anos de Sintec nós crescemos na ordem de 22% ao ano. Esse ano já estamos com um crescimento de 33%, tá, no primeiro trimestre. E março para março do ano passado para este ano, 45%. Nossa. Então, a Sintec está a todo vapor, lançando produtos novos, ampliando as linhas, ampliando os mix todos, de todos os subgrupos. Entramos aí recentemente com o Virabrequim no nosso portfólio. Então, a tendência é cada vez mais crescer O os... céu é o limite. É o limite. E você que está nos acompanhando aí, você encontra a Sintec nos principais distribuidores da sua região. Então, se está com alguma dúvida, tá? Onde procura, onde tem, pode entrar em contato conosco que nós vamos indicar. Assim como o Graxa e o Miliquina também, já tem essa resposta na ponta da língua sempre quando o pessoal pergunta. Então, pessoal, mais uma vez, os nossos canais de comunicações, eles são todos a favor, aberto a vocês, até nós. Queria que vocês deixassem um recado final aí para o pessoal, só para a gente encerrar aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, ter essa parceria com a Sintec, essa oportunidade de estar aqui participando desse Sintecast, né? Com essa figura também, né, cara, que eu até brinco, eu falo que eu não uso mais o Google, eu uso o Graxa. Né? Se eu tô com alguma dúvida técnica, aí eu vou lá no Graxa, peraí, eu só não consegui ver a cara dele, mas eu já vi, né? O homem é uma Então, enciclopédia. não, o cara é impossível, cara. Então agradecer essa presença também dele, um cara sensacional, fantástico, eu não conhecia pessoalmente. E eu só tenho a agradecer, cara, só bênção. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanha a gente também e desejar tudo de melhor para todos nós, né? É isso aí. Eu também faço das suas palavras as minhas, né? Mas eu só tenho a agradecer o time Sintec, agradecer essa parceria que deu muito certo, agradecer hoje a oportunidade de estar aqui e levar o conhecimento para o pessoal que está do outro lado da tela, né? E falar um pouco dos produtos e o pessoal ter essa visão que a gente tem. Que muitas vezes o pessoal fica meio cabreiro, até por questão de valor, questão de, será que é tudo isso? Será que os caras estão ganhando para falar bem? Sim. Tá? E não é a nossa realidade, é o que a gente vive. E só complementando antes ali, que eu não quis me estender muito, sobre original racing, hoje, se eu tiver que montar um motor de 400 cavalos e não tiver à disposição, o fornecedor não tiver o modelo que eu preciso, eu monto sem medo a normal, num carro preparado, desde que esteja a metrologia na pinha assertiva, eu monto sem medo. Pode montar que é sucesso, não tem estresse. Então, Sintec hoje, para mim, tendo essa oportunidade aqui e o que eu puder passar para o pessoal, é que Sintec é sinônimo de qualidade. Então, é um recado que eu tenho e é o que eu deixo, né, para o pessoal. E, claro, mais uma vez agradecer
podendo estar com essa figura aqui, conhecer o homem pessoalmente, que é referência para o pessoal aí da preparação e principalmente da arrancada. Bem, eu sou suspeito para falar, né? Porque sou um dos sócios fundadores da empresa. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge. O Jonathan foi mal educado, não me apresentou, mas não tem problema. Eu me apresento agora no final. E, lógico, eu sou suspeito para falar, mas já de pelo menos 3 anos para cá, o slogan da Syntec é Syntec, a melhor marca do Brasil. Então, para você que tinha dúvidas e assistiu o nosso podcast, uma parte dele pelo menos, você viu aqui nossos ilustres falando muito bem do produto, usam o produto e comprovam lá na prática que realmente a Syntec é a melhor marca do Brasil. Guarde isso para sempre. Sem dúvidas. E agora com o time de embaixador, vamos dizer assim, a todo vapor, vamos levar o nome da Syntec cada vez mais longe e trazer de fato, mostrar para o pessoal a qualidade e o que é a marca de fato, né? Na prática. Nada melhor do que um teste na prática. E com pressão, hein? Exatamente. Queria agradecer a vocês pela disponibilidade, por terem se deslocado até aqui hoje. Passamos buscar o Miliquinho às 5 horas da manhã na casa dele. O Graxa veio ontem do Rio Grande do Sul também. Então, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Obrigado por ter a gente que agradece, topado esse bate-papo. E nada melhor que começar com vocês dois, que são os caras que botam a mão na massa ali, testa o produto ao extremo e você testa o produto lá no dia a dia mesmo. Então, obrigado mais uma vez. A gente que agradece, né? Então é André, né? É, André. Então, muito obrigado, prazer, Jorge. Rodrigo, tá? obrigado, prazer. Um dos caras mais boa pinta que eu já conhecia. Ah, meu Deus. Eu brinco, eu falo que é a nossa Richard Gere, cara. Menos, né, gente? E obrigado a vocês que nos acompanharam no nosso primeiro episódio do Syntecast. E para você que fez sentido todo esse bate-papo aqui, compartilha com teus amigos, compartilha com os profissionais do nosso segmento. E nos vemos no próximo episódio, que será em breve. Valeu, pessoal. Obrigadão. Isso aí, pessoal. Nos segue lá. Até mais.